social da Canção Nova. Parabéns, equipe aí que atualizou toda a nossa questão social, Val. O sócio da Canção Nova que patrocina tudo isso. O sócio da Canção Nova. Eu vou até trazer, vou trazer o testemunho, mas quero trazer essa participação porque confirmo o que a Paula está dizendo, que foi a experiência que a Kátia Fernandes me contou que ela fez ontem. Ela disse assim: Val, no domingo pela manhã eu ouvi um documentário de tudo que a Canção Nova faz pela comunidade, pela cidade, no Brasil e até em parte do mundo. Legal. Pelo bem da sobrevivência do corpo, da educação e principalmente da alma. E eu me enquadro nesse alimento. Eu senti maior orgulho de contribuir com esta obra tão fascinante que alimenta a alma e ajuda tantas pessoas. Não canso de agradecer a Deus por tê-los colocados em minha vida. Todos os dias, os padres, consagrados, missionários, todos sem exceção, peço que leve o meu abraço a eles. Deus abençoe a todos vocês. A Canção Nova é um exemplo e me orgulho de fazer parte desta família tão linda. Obrigada, viu, Kátia Fernandes? Deus abençoe você que teve a oportunidade de conhecer um pouco mais. E aí é só para confirmar essa indicação da Paula, conheça mais desta obra de evangelização. Aqui é Fé com Obras, tá bom? Mas eu quero trazer testemunho da graça de Deus, porque Deus segue agindo em nosso meio, segue nos sustentando. Vou pegar uma carona aqui com a participação do pastor, do que o Renilson disse, de que a palavra de Deus é um presente para nós, antes até de ler o testemunho. O nosso amigo pastor, publicamente anônimo, ele diz assim: prezada irmã Valdenha, irmã Paula, Márcio e todos do Sorrindo para a Vida. De fato, estou passando pelo luto, mas lutando juntos na fé, todos os dias através da Canção Nova. Vocês são instrumentos nas mãos de Deus, para que pelo Espírito Santo, o amor de Jesus Cristo chegue em nossos lares e em meu coração. E aí o pastor disse: e é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Ô, meu irmão, um grande abraço, viu? Você tem se manifestado um irmão e um amigo muito querido. E o desejo do coração de todos nós aqui éramos estar presente, inclusive fisicamente, junto a você, nesse momento, para lhe dar aquele abraço apertado. Mas como não é possível assim presencialmente, mesmo à distância, nós sabemos que o Espírito Santo entrega assim muito bem embrulhadinho, num pacote bem feitinho, o amor dos irmãos. Que o nosso amor chegue até você nesse dia de hoje. É bom ouvi-lo novamente aqui. A gente mandou mensagem para ele semana Ficamos passada, com saudades. né? Isso mesmo. E a resposta dele, porque ele está passando luto pela esposa, né? Isso mesmo. Então nós estamos unidos a todos, né? A esse nosso amigo que a gente nem conhece pessoalmente, mas escreve todos os dias aqui pra gente. Vai se tornando família. Vai ficando família, é isso mesmo. E todos que estão passando também por esse momento do luto, né? Aquela esperança, confiança que vamos encontrar os nossos amados no céu, Val. E é de fato isso. Ele disse: amenizo o luto e me fortaleço na palavra. E foi a experiência que a nossa irmã Valéria Ramos, ela fez. Ela disse assim: bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Sou Valéria Ramos, da cidade de Bragança, no Pará. Tenho 35 anos. Venho à Canção Nova participar do Congresso Nacional para as Comunidades. Ou seja, esse final de semana, tá? Sou mãe de 2 anjos, o Heitor e a Ana Liz. E sou viúva há 1 ano e 3 meses. Nossa. Em 2017, casei com meu amado Wilson Figueiredo. E o nosso desejo maior era ter filhos. Em 2018, engravidamos do Heitor. Mas aos 4 meses de gestação, tive um aborto espontâneo. Mas não perderíamos de maneira nenhuma a esperança de engravidar novamente. E no início de 2020, Deus me concedeu a graça de gerarmos a Ana Liz. Mesmo sendo uma gravidez de risco e passando por uma pandemia, estava tudo bem. Mas eu contraí a Covid e aos 7 meses a bolsa rompeu e a Ana Liz nasceu. Permaneceu 56 dias na UTI neonatal, mas não resistiu. A dor tomava conta de nossos corações, mas não perdíamos a fé de que Deus ia nos dar outros filhos. Passaram-se 10 meses da perda da nossa amada filha. Meu esposo foi atropelado
e veio a óbito. E eu perguntava a Deus o porquê de tudo aquilo estar acontecendo. E com o passar dos dias, a resposta do Senhor era que eu precisava confiar nele. A Canção Nova, assim como Comunidade Católica Colo de Mãe, a qual faço parte e caminho já há 9 meses, me ajudaram grandemente a passar por esses momentos de tribulação. O Sorrindo para a Vida, com a partilha da palavra e os testemunhos, me animam a cada dia a seguir em frente e a não desanimar. Com o coração grato ao Pai das Misericórdias, eu vim aqui deixar as alianças do meu casamento. Eu agradeço a Deus por cada momento vivido ao lado do meu esposo e por tudo que passamos juntos. E entrego cada dia da minha vida nas mãos do Senhor, porque Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Sou imensamente grata a Deus por tudo e sou grata a Deus pela Canção Nova, que muito contribui com a minha formação cristã desde a infância. Conheci a Canção Nova através da minha avó Maria Helena, que acompanhava constantemente a programação. E eu também fui crescendo com esse desejo. Deus abençoe vocês. A Canção Nova é a minha vida. A Canção Nova me ajuda a seguir em frente. A Canção Nova me ajuda a enfrentar os desafios. E, meus irmãos, ela encerrou esse e-mail dizendo: e é por tudo isso que eu ajudo a Canção Nova. Amém. O que nós poderíamos dizer senão amém? E nos unir a você e cada um de nós aqui também, do nosso jeito, né, entregando aqui a nossa vida, podemos dizer com você: é por isso que eu ajudo a Canção Nova. É por isso que a gente está aqui. Não é verdade? É verdade. É por verdade? isso que a gente está aqui, Márcia. É por isso que eu ajudo a Canção Nova, é por isso que nós estamos aqui. E nós não estamos aqui no ar, nós não estamos aqui nos meios de comunicação. Isso são meios, nós estamos aqui com você. Porque nós somos uma só família em Cristo. Nós caminhamos juntos. Deus nos deu a graça de fazer essa peregrinação terrena juntos. É a comunhão dos santos, né? É encaminhada para o reino dos céus. Porque um dia todos nós vamos estar junto com Deus. E lá não vai ter mais saudade, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais luto, não vai ter mais dor. Essa é a promessa de Deus para nós. E nós confiamos sim na palavra de Deus, porque a nossa existência não é por acaso. Nós não somos obra do acaso, fruto do caos, não somos. Nós somos filhos de um Deus amoroso que nos criou com todo carinho, que nos pensou a sua imagem e semelhança, que nos fez não para poucos dias terrenos, mas para a vida eterna. E um dia nós vamos ter uma feliz surpresa, porque nós vamos descobrir que Deus é muito mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente consegue experimentar. E até lá, minha querida, caminhamos juntos. Deus seja louvado. Deus seja louvado. O pastor, casado já há mais de 30 anos, se eu não me engano, também vivendo luto, e ele disse que ameniza o luto e se fortalece na fé com a palavra de Deus, com o Sorrindo para a Vida. Essa jovem mãe, uma mulher de 35 anos, gente. Muito jovem. Também viúva, mas também dando esse mesmo testemunho. Bendito seja Deus que se faz presente por meio da tua palavra. É o próprio Deus no nosso meio que nos sustenta. Deixe o seu pedido de oração. Você também vai viver essa experiência de ser fortalecido na fé. E a gente segue em frente. A gente segue em frente. Eu fico muito feliz de participar dessa obra, né? E é todos nós tomarmos consciência de que a gente tem certeza dessa nossa missão. Você vê que coisa linda? Tem muita gente que acompanha a Canção Nova e tem a Canção Nova porque ela divulga a palavra de Deus como sustento diário, né? Dá força. E é por isso que a gente está aqui. Olha só a frase de São Vicente de Paulo, santo da igreja, da nossa igreja. Os grandes propósitos são sempre atravessados por diversos obstáculos e dificuldades. Aí, você tem um grande propósito? Claro que temos, criar os nossos filhos, né? Olha, né? Manter a nossa família. Grande propósito, o seu trabalho, são sempre atravessados, é fato,
por diversos obstáculos e dificuldades. Mas os santos, eles nos confirmam, a palavra de Deus também, que nós não estamos sozinhos nas dificuldades, Renilson. Verdade, não estamos mesmo. Vamos Nosso Deus está conosco. preparar o nosso coração para esta palavra que será semeada no meio de nós. Nós temos uma grande necessidade, a palavra de Deus. E para isso, eu preciso, e você precisa, abrir o coração. Vamos abrir o nosso coração para tudo o que o Senhor quer realizar em nosso meio nesta manhã. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Abra as portas do seu coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. E assim acontece esta palavra. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Nós cremos nisso, Senhor. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Fé, pois com teu braço forte, pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tiago, capítulo 2, versículos do 17 ao 26. Se você puder, acompanhe conosco na sua Bíblia. Assim nos diz a palavra de Deus. Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si mesma está morta. Repito. Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si mesmo está morta. Pelo contrário, assim é que se deve dizer: tu tens a fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé a partir de minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Mas também os demônios creem isso e estremecem de medo. Queres então saber, homem fútil, como a fé que não se traduz em obras é vã? Queres então saber como a fé que não se traduz em obras é vã? Se o nosso pai Abraão foi declarado justo, será que não foi por causa de suas obras, a ponto de oferecer seu filho Isaque sobre o altar? Como estás vendo, a fé concorreu para as obras, e as obras completaram a fé. Foi assim que se cumpriu a escritura que diz: Abraão teve fé em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Podeis ver, pois, que alguém é justificado com base naquilo que faz, e não simplesmente pela fé. Não foi a prostituta Raabe, da mesma forma, considerada justa em virtude de sua ação, quando hospedou os que vinham reconhecer a região e os fez regressar por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.
Versículo 17. Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si mesma está morta. Uma fé que não se traduz na vida. Uma fé que não transforma a vida. Não produz nada. E às vezes produz até o contrário do que a gente gostaria. Quantas pessoas abandonaram a igreja por causa de observar pessoas que só tinham fé da boca para fora, mas que não se moviam, que as atitudes eram incoerentes com aquilo que a pessoa pregava. Não tem, gente, lição mais desleal do que dizer uma coisa com a boca e outra coisa com a vida. Nós temos que ter coerência com aquilo que a gente anuncia. Senão era melhor ficar calado, não é? E a palavra de Deus está nos dizendo aqui que essa fé, que só serve para poder fazer barulho, para poder alardear, mas que não muda a vida da gente, não transforma o nosso coração, não transforma as nossas atitudes, não faz com que a gente mova uma vírgula pelo bem das pessoas, da nossa casa, do nosso grupo, da nossa cidade, da nossa nação, não é? É do mundo. Uma fé assim que não faz nada é morta, é estéril, é sem fundamento, não produz nada. E aí a palavra de Deus nos diz aqui, olha, pelo contrário, é assim que se deve dizer, não é? Para quem tem só palavras, tu tens a fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé a partir de minhas obras. Até coloquei esses dias, esse final de semana, coloquei lá no history do Instagram, Eu vi mesmo. o testemunho de um rapaz evangélico, que ele fez uma proposta para os amigos dele, porque ele explicava lá, quando você é uma pessoa que vive a coerência com a sua fé, assume todas as consequências de ser cristão, não faltam pessoas que se aproximam para criticar. E ele dizia que os amigos dele falavam para ele que ele era uma pessoa sem liberdade, porque a fé dele, a religião dele, o impedia que fizesse as coisas, enquanto eles, os amigos, podiam fazer o que queriam. Eles não tinham empecilho, e ele, porque era uma pessoa que tinha religiosidade, porque acreditava, ele não podia fazer as coisas que ele queria. E ele muito sabiamente, muito inteligente, fiquei fã, viu? Muito inteligente, disse para os amigos assim, então eu vou fazer uma proposta para vocês. Vou convidar vocês para vocês fazerem o que eu faço por uma semana. Só uma semana, tá certo? Para vocês me dizerem quem é livre e quem não é. Aí eles, tá bom, acharam que ia ser fácil. E ele fez uma proposta muito simples. Ele falou assim, então nós vamos agora, nessa primeira semana, uma coisa que está ao alcance de todos nós aqui. Vamos passar essa semana sem xingar, sem falar palavrão. Os amigos toparam. E logo, logo eles perceberam que, sem notar, eles iam falando palavrão e zerava, começava de novo. Era uma semana sem falar palavrão. Antes que completassem a semana, eles desistiram, porque não conseguiam. Aí ele perguntou para eles, então, quem de nós não é livre? Porque eu consigo fazer o que eu quiser, mas vocês tentaram e não conseguem. Aí ele explicava, o pecado ele traz para nós uma capa de liberdade que a gente não tem. Só que quando a gente resolve contrariar o pecado, é que nós descobrimos o quanto nós estamos presos. E eles disseram, e ele dizia para os amigos, veja, se vocês não conseguem deixar de falar palavrão, concordam comigo que será mais difícil abandonar a pornografia, abandonar a masturbação, ou abandonar algum outro tipo de vício?
tiveram que dar razão a ele. Nós precisamos de uma fé que se traduza na vida, minha gente, se nós queremos experimentar a liberdade dos filhos de Deus. Quis trazer para você esse testemunho porque tem tudo a ver aqui, olha, tu tens a fé, eu tenho obras. Vocês dizem que são livres e eu mostro para vocês, na prática, quem é livre e quem não é. Mostra-me a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé a partir das minhas obras. E olha, para nós que dizemos que somos de Deus, olha a indagação que esta palavra faz para nós. Tu crês que há um só Deus? Pergunta para mim. Está perguntando para você, Sapo. Para você, Renilson. Para você, Paula. Para você, Valdênia. Para todos nós que estamos aqui. Para você que nos acompanha agora. Seja pelo smartphone, computador, televisão, pelo rádio. Olha o que a palavra de Deus está nos perguntando. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Fazes muito bem em crer. Mas o demônio também crê. Os demônios também creem. E não só creem, tremem de medo de Deus. Não basta saber que Deus existe. Não basta confessar um só Deus, é preciso fazer o que Ele nos manda. E isso aqui o demônio não faz. É rebelde a Deus. Por isso, vive no inferno. Então, crês que há um só Deus, fazes bem? Também os demônios creem nisso e estremecem de medo. Queres então saber, homem fútil, superficial, descomprometido? Queres saber, então, como a fé que não se traduz em obras é vazia, é vã? Aí a palavra de Deus nos põe diante dos olhos um modelo. Se o nosso pai Abraão foi declarado justo, será que não foi por causa das suas obras? Ao ponto de oferecer o seu filho Isaque sobre o altar. Como estás vendo, a fé concorreu para as obras. Por quê? Abraão só ofereceu o seu filho porque acreditou. E porque acreditou e ofereceu o seu filho, essa oferta completou a medida da sua fé. A fé perfeita é aquela que se traduz na vida. Enquanto a gente não toma uma atitude, é só um resquício de fé, uma fagulhazinha de fé, um começo de fé, mas não é uma fé praticada, não é uma fé perfeita. Foi assim que se cumpriu a escritura que diz: Abraão teve fé em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça. E quem tem fé em Deus, como é chamado? Amigo de Deus. Gente, a amizade com Deus só é possível pela fé. Por isso que Jesus diz que no reino dos céus terá prostitutas e ladrões que vão preceder outras pessoas. Porque se converteram, porque se arrependeram, porque abandonaram o seu mau caminho e decidiram fazer o que é justo. Então, olha, a prostituta, quando tomou a decisão de agir corretamente, prostituta Raabe, da mesma forma, foi considerada justa em virtude da sua ação. Quando hospedou os que vinham reconhecer a região e os fez regressar por outro caminho, protegeu pessoas que estavam sob risco de morte, porque atuavam por vontade de Deus. E assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. A fé só é viva quando nos leva a agir. Se eu não tomo uma atitude coerente com aquilo que eu acredito, eu estou matando a minha fé. Aí ela é fraca, aí ela não produz nada, aí ela é uma faca que não corta, é um escudo que não protege. Percebe? É uma arma que não serve para nada.
Deus nos deu uma arma poderosa. Deus nos deu uma solução constante. Eu e você temos da parte de Deus uma solução constante que abarca todos os problemas que já se apresentaram, que se apresentam no momento e que se apresentarão até o fim da nossa vida. Para todos os problemas que se impõem para nós, há uma resposta, e a resposta é a nossa fé. Verdade. Mas uma fé que leva a gente pela convicção a agir. A vitória que vence o mundo, diz a palavra de Deus, é a nossa fé. Gente, sem fé que nos leva a agir com coerência, nós não vamos conseguir enfrentar esse mundo de trevas, esse mundo de escuridão, esse mundo de confusão, nós não vamos conseguir. Só pela fé isso será possível, porque esse mundo se afastou de Deus. E olha, onde esse mundo se afasta de Deus, eu dizia aqui esses dias, onde o mundo se afasta de Deus, os crimes, as injustiças correm soltas, né? As injustiças correm soltas, os crimes correm soltos. No mundo onde Deus foi marginalizado, onde o ser humano se permitiu afastar de Deus. Porque até como esse jovem dizia ali, que ele ouvia pela boca dos seus amigos, esse mundo tem um discurso de quem é de Deus não pode nada. Pode sim, quem é de Deus pode tudo. Pode sobreviver à depressão, pode sobreviver à síndrome do pânico, pode sobreviver à falta de sentido da vida, pode sobreviver às tentações de suicídio, pode sobreviver ao desamor de muitas pessoas. Quem é de Deus sobrevive à ingratidão, quem é de Deus sobrevive às dificuldades, sobrevive à pobreza, sobrevive a dificuldades tão terríveis que seriam capazes de enlouquecer. Quem é de Deus sobrevive ao golpe terrível do luto. Quem não tem Deus se desespera, se entrega, afunda na bebida, afunda nas drogas, vai se afogar em todo tipo de pecado, de vício pernicioso, para poder dopar-se, para anestesiar a dor dentro de si. Para fugir, e aí vai dizendo, esse mundo não presta, as pessoas não prestam. Sim, esse mundo perdido, decaído, sem Deus, realmente é difícil dizer que ele presta. Mas o mundo salvo por nosso Senhor Jesus Cristo, iluminado pela fé, esse mundo é um mundo no qual se é possível viver com alegria e felicidade, inclusive, apesar de todas as deficiências deste mundo, porque este mundo temporal é limitado. A criação é limitada. Eterno é Deus. O mundo teve início e muita coisa no mundo tem fim marcado. Não é? Até os grandes estudiosos dizem, não, a nossa galáxia ela tem dias contados. Você não vai viver para ver, mas tem dias contados. O nosso Sol, como várias estrelas, um dia vai se apagar. Então, até mesmo os cientistas, os mais estudiosos, podem assegurar para você que esse universo, ele tem finitude. Eterno é só o Criador. E quem neste Criador ingressa nessa nova vida, mundos novos, céus novos e terras novas, Deus tem preparado para nós. Mas nós estamos num mundo que vive como se Deus não existisse. Gente, nós não podemos confundir espiritualismo com fé. Porque tem muita gente que vive espiritualismos. Porque há dentro do ser humano uma necessidade de vida espiritual. E tem muita gente que, para poder saciar essa necessidade, cria para si uma religião pessoal. Pega um pouco dessa, um pouco daquela e vai juntando. Aí acredita em coisas que é de dar calafrio. E olha, infelizmente, inclusive alguns desandam para o lado escuro da espiritualidade.
para o lado oculto da espiritualidade. E olha, faz experiências tenebrosas. Certa vez eu peguei um livro dessas pessoas, né? Desses autores aí, muito vendidos, não é? Que não promovem a fé, que promovem o espiritualismo. Eu dizia, meu Deus, o que há nisso aqui? Que atrai, né? Que atrai as pessoas, que vende milhões. Falei, eu vou dar uma olhadinha nisso aqui para ver o que é. Fui percebendo, gente, era de dar dó. Um conteúdo vazio. Só falácia. Era melhor ler um livro de poesia. Pega os autores clássicos da nossa literatura brasileira, você vai ser mais feliz. Vai. Eu fiquei lendo aquilo e não imaginava como é que aquela porcaria foi capaz de cruzar as fronteiras do nosso Brasil, alcançar outras culturas, porque é estéril, é vazio, não tem nada. E ainda ficava para mim a pergunta, por que tanta gente compra, por que tanta gente lê, por que tanta gente divulga? Porque ali só diz o que a pessoa quer ouvir, mas não aquilo que vai ajudá-la. Porque ali dá-se uma capa de espiritualidade para um conjunto de ritos que a pessoa pode agregar, mas que não transforma nada, não muda a vida da pessoa. Do jeito que você começa o livro, você termina. Sabe? Distrai a pessoa da vida. No pior sentido da palavra. Um tempo inútil que você gasta. Foi inútil para você? Não, eu pude aprender ali uma coisa. O que você aprendeu, Márcio? Que tem literatura que não merece o nosso tempo. Esse proveito eu tirei. Aprendeu. Então eu lhe digo, tem muito espiritualismo vazio, que faz pessoas terem cara de que está vivendo uma vida religiosa, mas quando chega as dificuldades, a pessoa tira a máscara e mostra quem ela é. Gente, é na hora da dificuldade que a pessoa se revela. Na hora dos confrontos e dos conflitos, é na hora dura que cada um mostra quem de verdade é. E quando chega a hora difícil, você descobre quem tem fé e quem não tem. Quando a situação endurece, a gente percebe quem só tinha discurso e quem tem vida. Por isso que a palavra de Deus, ela nos diz que quando um povo se afasta de Deus, isso cai sobre ele como uma maldição. E quando um povo se aproxima de Deus, Deus é o Senhor deste povo e esse povo se torna feliz. Não é o que diz o Salmo, não é o que diz a palavra de Deus? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós queremos felicidade para o nosso povo, Deus precisa ser o Senhor da nossa vida. Só que veja, uma nação é feita de pessoas. Uma nação é feita de famílias. Deus não se torna o Senhor de uma nação por força, por obrigação. Quando eu penso que com um discurso eu vou fazer as pessoas se aproximarem de Deus. Não vou. Quantos de nós aqui fez e refez discursos dentro de casa para a esposa, para o marido, para os filhos, e parece que quanto mais falava, mais a pessoa se afastava. Sabe como é que você faz com que uma nação seja de Deus? É como diz aquela música, a começar em mim. A começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Gente, precisa começar em mim. Porque uma pessoa que se desvia puxa muitas outras com ela para baixo. Você concorda? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa muito séria para você, meu amigo querido, que é pai de família e que às vezes até a contragosto assiste sorrindo para a vida que a sua esposa põe, porque a sua filha põe, e porque você cansou de pedir para trocar, porque você se chateia, porque você não gosta de ouvir. Eu quero falar uma coisa para você hoje, de homem para homem, que todo desvio seu puxa a sua família na direção que você está indo. Os seus erros não são só seus, arrastam seus filhos, empobrece, entristece a sua família, porque
felizmente ou infelizmente, Deus deu a você uma condição especial de pai desta casa, de chefe desta família. E as suas atitudes dão direção para a sua casa. Por isso, quando você vai bem, a sua família vai bem. E quando você vai mal, a sua família vai mal. Se por amor a você não era capaz de ajustar a sua vida, por amor aos seus filhos, por amor à sua família, tome tento. Está na hora de você voltar para Deus. Está na hora de você assumir o homem de verdade que existe dentro de você. Está na hora de romper com as coisas de criança. E quando eu digo coisas de criança, não são as brincadeiras, não são as piadinhas. Não, é a gente viver como adolescente, descomprometido, se permitindo fazer coisas que não constroem a nossa vida. Reassumir para nós aquele título mais feliz que Deus nos deu. Aos que creem, Deus deu o poder de se tornarem filho de Deus. Você é filho. Não é de qualquer um. Você não é simplesmente um filho da carne, no prazer de uma relação sexual. Você é filho querido de Deus. Não importa o que tenha acontecido, nem como você tenha vindo ao mundo, ainda que você tivesse vindo ao mundo como fruto de um estupro. O estupro foi uma desgraça. Foi uma violência terrível, que não deveria ter acontecido e que precisa ser remediado e, de forma legal, inclusive corrigido, bonito. Mas de todo mal Deus tira um bem. E daquele relacionamento que talvez nunca devesse ter existido, Deus fez surgir algo ímpar, único, maravilhoso, digno de amor, digno de respeito, que foi você. Você não tem nada que ver com aquele ato horroroso que aconteceu. Não foi responsabilidade sua. Claro que vem acompanhado de muitos traumas, de muitas marcas. Nada que o Senhor não possa. Mas nada que o Senhor não possa curar e não possa salvar. Foi para salvar-nos dessas situações que Cristo nosso Senhor se manifestou. Então eu lhe digo, você tem o maior e mais belo título que uma pessoa possa ter, um filho amado de Deus. E é justamente isso que o diabo tanto quer arrancar de você. É por isso que a sua fé é combatida, é por isso que você passa por muitas tentações de acreditar, é por isso que o desânimo parece que caminha ao lado de muitos de nós. Mas esse desânimo, ele pode ser enxotado para longe de nós, como você enxota qualquer coisa ruim que se aproxime. Tomando uma atitude pela sua fé. Permitindo que se abra na sua vida a porta para Deus entrar. Todo homem tem uma porta pela qual Jesus entra. Todo ser humano. E é a porta da fé, que nós abrimos com a nossa liberdade. A porta que se abre para Deus na nossa vida é quando a nossa liberdade vai ao encontro da graça de Deus. A graça de Deus nunca faltou para você e nunca vai faltar para você enquanto você viver, meu amigo. Mas sabe a palavra que diz que a fé sem obras é morta? Enquanto a sua liberdade não for ao encontro da graça, enquanto de coração aberto você não disser a Deus, eu te aceito, eu te recebo na minha vida e eu quero viver uma experiência a partir de agora de enfrentar os meus enfrentamentos contigo, Senhor. Enquanto não se toma essa liberdade, não se faz a experiência da graça de Deus. Olha que interessante, a fé é uma porta de duas chaves. Tem cofres nos bancos que só abrem com duas chaves. Uma fica com o dono do banco, outra fica com o gerente do banco.
Então aquela parte ali, mais reservada, onde ficam os grandes tesouros, é preciso que os dois estejam lá ao mesmo tempo, introduzam a chave e rodem a chave ao mesmo tempo. Uma chave sem a outra não abre aquela porta, não destrava os tesouros que ali estão guardados. A fé é uma porta de duas chaves. O homem não pode sem Deus. E Deus não quer sem o homem. Sem Deus tem coisas na sua vida que você não pode. Vou dizer de outra maneira. Tudo é possível ao que tem fé. Porque a fé é o encontro da nossa liberdade com a graça de Deus. Você querendo de verdade, do fundo do seu coração e agindo de maneira coerente, contando com a graça de Deus, não vai ser impossível para você. Mas se você não entra com a sua parte, ou se você faz a sua parte, mas não conta com a graça de Deus, você vai dar com os seus burros na água. E eu não sei qual dos dois cenários é pior. Se é você tentando sem Deus, ou é Deus te dando a graça e você não fazendo nada. Não dá para saber qual dos dois cenários é pior. Sabe aquele que entrou no cenáculo a portas fechadas? Sabe o nome dele? O ressuscitado, que é Jesus. Ele entrou no cenáculo onde estava Nossa Senhora, os apóstolos, a portas fechadas. Ele que entrou no cenáculo a portas fechadas não entra no seu coração se você não abrir a porta. Por que tem gente que experimenta uma fé que transforma a vida e o outro não? Te respondo agora. Fechamento de coração. Como é que a gente fecha o coração? Desconfiando de Deus. Orgulhoso, achando que se basta a si mesmo, não tendo humildade sequer para se abrir à experiência. É preciso baixar a cabeça diante do Senhor nosso Deus, meu irmão. E aqui eu não estou falando para você de padre, de igreja, não, estou falando de Deus. E com humildade dizer, Senhor, eu não me criei. O Senhor me criou. E se eu não me criei sozinho, não vou dar conta de mim sozinho. Me ajuda, meu Deus. O dia que você fizer essa oração de coração sincero e aberto, você vai ver a sua vida se transformar diante dos seus olhos. Isso será o maior milagre da sua vida. Então eu te pergunto, por que não hoje? Por que não agora? Por que não contar com a ajuda de Deus? Porque para quem está em Jesus, a eficácia é a fé que age pelo amor. Para quem está em Jesus, as coisas dão certo, funcionam, produzem resultados, ou seja, não são mortas, têm eficácia pela fé que age pelo amor. Tem que ser uma fé que leva a gente a agir. Às vezes é pela fé em Deus que a gente vai pedir perdão a quem nem merecia que a gente falasse com essa pessoa. Aí você diz, Márcio, é essa pessoa que deveria me pedir perdão. Mas você sabe que se você não tomar a iniciativa, as coisas não vão se ajeitar. Então você não faz porque a pessoa merece. Você faz porque você é um homem de Deus, porque você é uma mulher de Deus, porque você acredita em Deus, porque você tem confiança em Deus. E você sabe que essa situação precisa ser sanada. É quando você olha para uma circunstância e diz, meu Deus, eu preciso ser coerente com aquilo que eu acredito, não posso ficar sentado de braços cruzados. Eu preciso me levantar e agir. Então tudo que você faz, porque acredita em Deus e faz com amor, isso produz resultados. Para ter resultado na sua vida, você vai precisar pôr sua confiança em Deus, levantar e agir. Deus se fez homem para que eu e você pudéssemos participar da sua vida divina, pudéssemos fazer a experiência da sua graça, pudéssemos nos divinizar. Até a palavra de Deus no Salmo diz, vós sois deuses. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos fez filhos. E filho de Deus, Deusinho é. É por adoção. Não é por mérito próprio. Mas você percebe o que aconteceu?
Talvez você pergunte assim, por que Deus se fez homem? Para que Ele, se tornando homem, pudesse tornar a nossa humanidade capaz de receber em si a graça divina e ser divinizado. É Deus quem nos justifica e nos justifica pela fé. A vida sobrenatural nasce do encontro entre a graça e a fé. Então, quando a minha fé se encontra com a graça de Deus, uma vida nova começa para mim. Por isso que você vê as pessoas aqui no Sorrindo para a Vida, mandando seu testemunho e dizendo, eu sobrevivi ao luto. Eu estava deprimido, os médicos me disseram que eu ia ter que conviver com a minha depressão pelo resto da minha vida, porque era grave demais, não tinha cura. E pela graça de Deus, uma vida nova começou para mim, estou curado. É por isso que nós vemos muitas pessoas dizendo que até no seu corpo se refletiu essa vida nova. E alcançou uma graça, um milagre que manteve a pessoa viva, estava desenganada. E o câncer teve que deixá-la. Porque a fé, quando permite que a nossa liberdade se encontre com a graça de Deus, produz uma graça maravilhosa na nossa vida, nos faz experimentar verdadeiros milagres. Mas veja, a fé é uma porta estreita, Jesus diz. Qual é a porta estreita pela qual a gente tem que passar? É a da fé. Porque quem crê tem que perdoar seus inimigos. Diz para mim, é estreita ou não é? Quem crê em Jesus precisa ter uma vida coerente com aquilo que Jesus nos pede. Então, por causa disso, eu tenho que deixar certos vícios. Eu preciso abandonar uma vida de pecado. Eu preciso me colocar em atitude de obediência a Deus. É uma porta estreita. Mas veja, a fé é uma porta estreita que deve ser dilatada. Ela precisa crescer. E por que ela precisa crescer? Imagine que a sua fé seja como essa caneca que está aqui na minha mão. Eu só posso levar nessa caneca o que nela cabe. Se fosse depositado nas minhas mãos um líquido preciosíssimo, meu querido, ia escapar por entre os meus dedos, talvez até eu chegar ao meu destino, não tinha mais nada lá, foi escapando. Mas eu tenho uma caneca que cabe à medida que aqui está. A fé é a medida que nós apresentamos a Deus do que nós somos capazes de receber. Quem tem fé pequenininha, recebe alguma coisa? Claro que recebe, o que cabe nela. Mas quem tem uma fé grande é capaz de grandes coisas. É a fé que determina a medida daquilo que você receberá. Tanto que os antigos, eles comparavam a fé a um olho. Não é que os primeiros seres, quando começaram o seu processo evolutivo, quando começaram a ter olhos pela primeira vez, porque no início da criação, quando os seres estavam se formando, até no estudo da teoria da evolução, os olhos não enxergavam como a gente enxerga hoje. As coisas não eram nítidas como são para nós agora. Vou até mais para agora. Todo médico pode dizer para você que uma criancinha recém-nascida, ela não enxerga direito. Ela enxerga vulto. Por isso que de longe ela sorri para todo mundo. E às vezes, quando você chega perto, ela estranha. Por que ela estranha? Porque de longe pode ser a mamãe, mas quando você chega perto, aí ela vê que não é. Esse estranho aqui, se é estranho, eu estranho. Por isso que às vezes quando você está olhando ali para uma criança, ela está sorrindo para você, mas quando você vira de lado ela chora, porque ela não te reconhece. Entende? A fé é desse jeito. Ela começa como uma visão turva, mas à medida em que nós vamos caminhando com Deus, ela vai se tornando firme e vai clareando a nossa vida. Outros comparam a fé como uma mão. A graça é a mão de Deus. A fé é a mão do homem. E quando a mão do homem e a mão de Deus se unem, todas as possibilidades são abertas. Eu quero convidar a cada um de nós, nesta manhã, a abrir-se para a graça de Deus, capaz de transformar tudo na nossa vida. É confiando em Deus, porque você sabe o que Deus pede de você. É obedecendo a Deus mais do que as conveniências deste mundo.
que nós vamos transformar a nossa realidade, a nossa sociedade, o nosso país e o nosso mundo. Acreditar significa permitir que seja verdade aquilo que nos é dito. Permitir que a palavra de Deus seja verdade na nossa vida. Acreditar é submeter-se à justiça de Deus, muitas vezes a gente renunciando à nossa própria justiça. Põe as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. Se você pergunta, não é, Márcio, como é que eu posso fazer isso? De verdade. Eu sei que muitos de nós temos concepções, ideias, mas a fé nos pede a todos nós uma única coisa: revestirmos-nos de Cristo. A fé vem antes das obras. Ela não é a prática da lei, mas escutar a mensagem da fé que nos dá o Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, nós somos conduzidos a fazer o que Deus quer. Este é o momento em que Deus põe diante de nós um anjo que traz nos braços uma roupa esplêndida e diz: da parte do rei para você, especialmente para você, toma, é de graça, joga fora esses trapos, joga fora essas roupas velhas, põe de lado essa vida velha que você vivia e vista-se do manto da justiça, vista-se de Cristo. Deus nos justifica sempre, gente, não só uma vez. Hoje pode acontecer para você um renascimento, agora. O que fazer concretamente? O Evangelho nos oferece um modelo para ser imitado: o coletor de impostos. Mateus, Jesus disse para ele: vem e segue-me. Ele largou tudo e seguiu Jesus. Outro coletor de impostos, Zaqueu. Quando Jesus disse: desce depressa que eu preciso entrar na sua casa, naquela hora Zaqueu disse para o Senhor: meu Senhor, se eu vivi errado, agora eu vou consertar. A quem eu enganei, eu vou corrigir. E vou restituir muito mais do que eu tirei das pessoas. Todos os cristãos poderiam fazer o mesmo. Mas muitas vezes nós não pensamos naquilo que é simples. Peça a Deus agora que venha em seu socorro. É simples contar com o Senhor. É simples crescer na sua força por graça de Deus, porque a solução não está na interrupção desta prova, dessa provação que você está passando. Talvez você pense assim: meu Deus, a solução é o Senhor tirar esse mal do meu caminho, essa dificuldade, esse obstáculo. Não, a solução não está aí, em retirar a dificuldade. Não foi o que São Vicente de Paulo disse? Os grandes propósitos são atravessados por diversos obstáculos e dificuldades. A solução não está em interromper o sofrimento e a provação, mas no aumento da fé. Senhor, aumenta a minha fé em Ti. Senhor, aumenta a minha confiança em Ti. Contigo eu posso. Contigo eu vou conseguir. Nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, não perca tempo onde você está agora. Clame e peça. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, Traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida
conduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã de oração. Ô Val, Oi. precisamos de uma fé que se traduz na vida. Quero ver na vida, Val. E eu quero ouvir quem está acompanhando agora o Sorrindo para a Vida. Hoje, até o evangelho de hoje, eu estava partilhando lá no camarim, que é sobre isso, sobre o perdão, né? Sobre perdoar 70 vezes 7. E assim a gente vai experimentando. Só com Deus nós conseguimos. E nós precisamos fazer como o Márcio falou, pedir que a nossa fé aumente. Assim a gente enfrenta todas as dificuldades. É isso mesmo. É aquela palavra que Jesus disse ao centurião: vai e conforme a tua fé te seja feita. É assim, na medida da nossa fé, Deus vai nos dando as graças que nos são necessárias. Vou mostrar uma fofurice e já vou direto para o testemunho. Agradeço a tanta gente linda, foi deixando o pedido de oração, foi deixando aqui a partilha, as repercussões. Eu vejo tudo, viu, minha gente? Vocês Eu pensam que vejo não? tudo, minha. Mas eu vejo. A Carla lá da Itália, ela diz: Val, estou almoçando e estou com vocês, estou rezando com vocês que lá na delícia. Itália. Olha só que bacana. Lá no Instagram, várias pessoas dizendo assim: nossa, Val. Inclusive uma pessoa dizendo que também fez essa experiência de ser sustentada pela Canção Nova. O esposo faleceu, 1 ano e 3 meses. O irmão faleceu e foi recente agora, né, ainda neste ano de 2022, mas também deixou lá no Instagram um testemunho de que está firme na fé, graças à Canção Nova. Então, obrigada a todos e que também deixaram os pedidos de oração, né? A gente segue rezando por você. Vou mostrar essa fofurice. É a netinha da Patrícia. A Patrícia é nossa colaboradora, a Rogéria, que trabalha no Eventos, que me mandou essa foto, né, Rogéria? Ai, ai, Fiquei sem ai. saber qual que é o departamento da Patrícia. Ai, que isso não está sorrindo para a vida? Tá demais, tia? tá demais. Tá ali com a camiseta da Medalha das Duas Cruzes, na cor branca, toda lá no sofá, sorrindo para a vida. Obrigada. Família Beijo pra Canção ela. Nova interna também, né? Os colaboradores, viu, me dando notícias das fofurices fofurices, né? da casa aqui da de dentro, casa no de caso. dentro, isso mesmo. Beijo para todos vocês. Todo mundo participa, né? Dentro, Dentro, fora. fora, São todo todos da mundo É família. família. Inclusive, deixa eu fazer menção aqui. Ontem eu encontrei com 3 senhoras simpaticíssimas, bem características do Rio de Janeiro, elas cariocas aqui, mandaram um abraço para todos vocês. Encontrei pessoal de Cuiabá, uma senhora maravilhosa, muito simpática, muito educada. Enfim, tantas pessoas que ao longo do final de semana encontrei aqui na Canção Nova e deixaram um abraço para todos da bancada, viu? Beijo pra eles. Beijo para todo mundo. E agora eu vou trazer o testemunho da graça de Deus. Gente, quando eu li esse testemunho, falei: bendito seja Deus que de fato nos sustenta nos momentos mais difíceis. Ouça aqui junto comigo. Ela diz: bom dia, Val, meu nome é Muriel. Eu sou de Araraquara, no estado de São Paulo, e tenho 31 anos. Sou casada desde 2007 e fui vivendo a experiência da graça de Deus na minha vida, experimentando o poder de Deus em todas as realidades. Deus foi cuidando da minha vida e de todas as realidades das quais eu estava passando e segue cuidando de todas elas. Tenho certeza do poder de Deus sendo derramado na minha vida. Mas quero falar da experiência que vivi. E aí ela conta: minha história com a Canção Nova começou há mais ou menos em 2015, assistindo o programa que na época era com o Padre Fábio de Mello. Depois eu descobri o Santo Terço. Eu não conseguia rezar assiduamente porque eu cuidava do meu pai, ele era acamado, e eu tinha essa rotina de cuidar dele, tinha minha mãe e também meu esposo. Em 2017, meu pai veio a falecer e decidi rezar o terço como algo da minha vida mesmo. Eu estava trabalhando ainda em home office, tinha minha mãe e meu marido para cuidar, mas todos os dias eu estava em frente à TV rezando o terço com vocês. Era o horário que meu esposo chegava para jantar, mas ele ficava ali ouvindo o terço, rezando comigo, aguardando o jantar. Em 2021, meu marido e eu sofremos um acidente gravíssimo de moto. Eu que estava correndo perigo de vida, fui salva por um médico que estava passando na hora do acidente. Ele percebeu que eu estava entrando em choque anafilático e fez um torniquete na minha perna para estancar o sangue.
Aparentemente, meu marido não estava tão mal, mas ele estava muito machucado por dentro. Fomos levados para hospitais diferentes. Ele teve a costela quebrada, fígado partido, machucou muito o braço, tentando segurar a moto. E ele veio a óbito no dia seguinte. A sensação que eu tive, Val, é que meu marido sumiu da minha vida. Eu não o vi mais. Eu me machuquei muito. Tive a perna amputada, quebrei o quadril e dos dois lados. Perna esquerda quebrou o fêmur, braço direito quebrou o rádio e a una. Mas nada disso foi tão dolorido quanto a não ter mais a presença do meu marido. Ele me protegeu por 16 anos e deixou muita coisa linda na minha vida. Nosso acidente foi no dia 12 de outubro e nós estávamos sob a proteção de Nossa Senhora. Ainda no hospital, o que eu mais sentia falta era de não ter a Canção Nova, até que um fisioterapeuta muito abençoado fez o que para mim considerei um milagre. Conseguiu ligar a TV na Canção Nova e eu segui com vocês rezando textos todos os dias. Para mim, aquele momento parecia inacreditável, mas foi graças à Canção Nova que eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus. E a partir daquele momento, toda a minha vida tem sido guiada por Deus a partir de vocês. Vocês do Sorrindo para a Vida me ajudam muito e a Canção Nova traz para mim o acalento e a presença de Deus o tempo todo. Hoje eu quero apenas viver para Deus e para onde Ele me conduzir, eu irei, na certeza de que eu tenho a Canção Nova para ser presença de Deus na minha vida. Ainda estou em reabilitação, mas sigo em frente, cuidando de Deus e sabendo que Deus está cuidando de mim. Obrigada por vocês existirem na minha vida e por continuarem evangelizando. Um forte abraço. É a Lilian, deixa eu corrigir o nome, Lilian Blair, ela é psicóloga clínica e ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Eu Nova. quero agradecer, Val, por você tê-la identificado como você fez agora. Psicóloga clínica. Clínica. Olha só. Para a gente perceber que existe algo que Deus deu à Canção Nova, que não dispensa, mas que às vezes até ultrapassa a psicologia. Sim. Porque, como psicóloga, ela poderia, com o conhecimento dela, bastar-se a si mesma. Por isso que nós vemos que, pela graça de Deus, muitas pessoas experimentam verdadeiramente salvação. Quantas vezes aqui na Canção Nova nós indicamos para a pessoa, procure uma terapia, procure um psicólogo para poder te acompanhar, porque é necessário por vezes. Verdade. Mas a gente também vê a experiência contrária. Muitas vezes um psicólogo dizer para a pessoa, você precisa de Deus. Você precisa procurar a Deus, porque até onde a gente poderia ir, nós já fomos. Agora é Deus na sua vida. E que bom que todos nós temos esse Deus entrando na nossa casa também através da TV Canção Nova. E aí, você vai ajudar a Canção Nova como tantos têm dito aí? É por isso que eu ajudo Canção Nova. Olha lá na tela para você. Olha aí. Doação.cançãonova.com, porque como foi dito aqui, reta final. Reta final, gente. 17 dias úteis, viu, Márcio? Opa. Só mostrar na tela aí, olha aí o resultado do esforço da família Canção Nova, Val, no finalzinho desse final de semana, né? 13% nós alcançamos. Olha que bacana. Subimos 4, quero agradecer a todos. Mas Graças temos a Deus. 17 dias aí pela frente, a gente conta com você. No início do programa a gente ensinou, eu só repito o site, vou deixar a Val repetir para a gente ir encerrando o programa. Val, obrigado pela sua presença. Doação.cançãonova.com, esse é o nosso site para você contribuir com a Canção Nova. Doação.cançãonova.com. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Val. Até amanhã, Márcio. E eu repetindo o Pix. Tá bom. Qual o endereço? pix.doação@cançãonova.com, para todos nós ajudarmos. Uma boa semana para nós, minha gente. Quem que é o beneficiário que tem que aparecer? Tem que aparecer na hora que você fizer o Pix, tem que aparecer Rádio Canção Nova. Combinado? Combinado. Se aparecer sapo, Não. maestro, sapo... Cancela, volta do início. É só para não perder o amigo nem a piada no final do programa, tá bom? Obrigada, Renilson. Deus abençoe você, obrigado. viu? Fé em Deus e pé na estrada. Vamos lá, fé Vamos com que vamos. obras. Exatamente, vamos que vamos. Isso mesmo, Deus vai nos ajudando. Até amanhã. Até amanhã, maestro. até amanhã. A gente encerra aqui com muito carinho. Um abraço para você que ficou conosco até aqui, viu? Manda o link do Sorrindo pra Vida para divulgar esse programa para outros amigos, tá? Você que tá aí pelo YouTube da TV Canção Nova. Gente, encerra